Então vamos lá, Provérbios capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo 24. Amém? Nós todos aí? Provérbios 30, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: estas 4 coisas são das mais fracas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos, se repartem. A aranha que se apanha com as mãos e está nos palácios dos reis. Amém? Deixa sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado e querido Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque melhor do que teu Senhor conosco é teu Senhor em nós. Obrigado pela tua presença na nossa vida. Desde que o Senhor entrou na nossa vida nunca mais foi a mesma. O Senhor tirou tudo de ruim, o Senhor mandou embora todo espírito ruim, o Senhor mandou embora os vícios, o Senhor mandou embora, Deus, tudo que nos escravizava, tudo que nos destruía. Obrigado, Senhor, pela tua presença. E não somente o Senhor fez isso, como o Senhor tem transformado-nos a imagem, segundo a imagem e semelhança do Senhor. A cada dia o Senhor nos tem feito parecidos com o Senhor. O Senhor iluminou a gente. A partir daí começamos a compreender a sua palavra, passamos a ter entendimento que outrora não tínhamos, e o Senhor começou a falar conosco. É por isso que está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós te pedimos, Espírito Santo, faz ecoar dentro de nós a tua palavra, manifesta a tua glória mais uma vez, que cada um de nós sejamos atingidos em cheio pela palavra do Senhor, que cada um de nós ao final dessa reunião saia com a alegria no coração de poder dizer: Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. E não somente nos fale, mas também nos toque com o seu poder. Que hoje seja uma noite de glória, que hoje seja uma noite de milagres, que hoje seja uma noite de transformações, de libertações, de salvações, porque operando o Senhor, quem pode impedir? Então, Senhor, fica à vontade. Eu quero me render ao Senhor, eu quero te implorar: usa a minha vida, não me deixe falar nada de mim mesmo, nada da minha razão ou da minha emoção, mas move a minha vida através da sua unção, edificando, consolando, ó Deus querido, restaurando, abençoando, renovando a igreja do Senhor. Ó Deus, oramos, crentes que o Senhor sempre nos ouve, faz infinitamente mais do que tudo que podemos pedir e imaginar, e damos ao Senhor a glória, a honra, o louvor e a adoração. Ó Deus querido, porque o Senhor sempre nos ouve e sempre nos responde. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, o tema dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com você é compense. Qual que é o nosso tema hoje? Compense. Eu sei que as traduções elas são variadas e talvez os nomes dos bichinhos aí vão variar de acordo com a tradução, mas eu quero trabalhar com você nessa tradução que eu li aqui, que fala sobre essas 4 criaturas: a formiga, o coelho, o gafanhoto e a aranha. Eu quero focar sobre
essas 4 criaturas. E é interessante que o texto que nós lemos, ele começa falando sobre fraquezas. Ele começa falando sobre 4 criaturas que são conhecidas por todos como criaturas pequenas, como criaturas fracas. Não são mencionados aqui dinossauros, elefantes, enfim, grandes criaturas das selvas. Não, são mencionadas aqui 4 pequenas criaturas que são conhecidas por sua fraqueza. Agora, gente, todos nós temos fraquezas, todos nós temos debilidades, todos nós temos fragilidades e limitações. É importante nós entendermos que nós podemos usar essas fraquezas, debilidades, fragilidades e limitações como justificativas para os nossos fracassos, ou nós podemos desenvolver em Deus, através da sabedoria que Ele nos concede, algumas virtudes que vão nos levar a uma vida vitoriosa. Nós somos tendenciosos a justificar as nossas dificuldades, os nossos fracassos, o porquê de muita coisa está dando errado na nossa vida, justificando isso devido às nossas fraquezas. Mas isso está acontecendo comigo porque eu não sou isso, eu não tenho aquilo, eu não posso aquilo outro, eu tenho essa limitação, eu tenho essa debilidade, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa fraqueza. Mas no texto que nós acabamos de ler, são mencionadas essas 4 criaturas, que através da sabedoria, elas desenvolveram virtudes poderosíssimas, que as tornaram capazes de viver uma vida triunfante, apesar de suas fraquezas, apesar de suas debilidades, apesar de suas limitações, apesar de suas fragilidades. Por meio da fraqueza dessas criaturas, nós podemos aprender a força da sabedoria. Nós podemos aprender a força da sabedoria. Embora, como eu disse, elas sejam exemplos de fraqueza, elas se tornaram para Deus uma referência de sabedoria. Essas 4 criaturas estão aqui registradas na Bíblia Sagrada, mesmo sendo exemplos de fraqueza, foram colocadas na Bíblia como referência de sabedoria. Cada uma dessas criaturas encontraram caminhos para compensar as suas fraquezas, seus limites, suas limitações, suas debilidades, suas adversidades. Literalmente, elas fizeram limonada com os limões que a vida lhe deram. E é exatamente isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos encontrar caminhos, nós precisamos buscar maneiras de compensar aquilo que nós não somos, aquilo que nós não temos. Gente, não adianta ficar reclamando o que você não é, não adianta ficar reclamando o que você não tem, não adianta ficar reclamando o que você não pode. Em Deus, por meio da sabedoria, você precisa desenvolver virtudes que compensem as suas fraquezas, suas limitações, suas debilidades, suas dificuldades. Então, pare de reclamar e comece a ressignificar. Diga para a pessoa que está do seu lado: pare de reclamar e comece a ressignificar. Comece a ressignificar. Sabe, faça uma leitura correta do que Deus está fazendo na sua vida, porque essas 4 criaturas, elas entenderam que elas não eram frutos de um desastre, mas elas eram planos de um grande propósito. Sabe, quanto você não ressignificar a sua existência, você sempre vai ser um pessimista,
Você sempre vai justificar os seus fracassos, dizendo: olha, a minha vida é assim, a minha vida é um inferno, a minha vida dá tudo errado, a minha vida é uma desgraça, mas é por causa disso que eu não tenho, por causa disso que eu não sou, é por causa dessa fraqueza que eu tenho. Mas essas criaturas, elas ensinam para a gente a importância de fazer uma nova leitura, porque Deus te ama, porque Deus nos ama, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Entenda, você foi pensado por Deus, você foi planejado por Deus, nada que existe na sua vida é por acaso, nada. E sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente sempre quer se comparar, a gente sempre gostaria de ter o que o outro tem, a gente não tem. Pastor, mas se eu fosse igual fulano de tal, pastor, se eu fosse igual fulana de tal, a minha vida seria diferente. Entenda, Deus te fez perfeito, você não precisa ser igual a ninguém, você só precisa descobrir as virtudes que Deus colocou em você. Deus não te fez para ser o outro, Deus te fez para ser você mesmo. E Deus quer usar você do jeito que você é, Deus quer abençoar você do jeito que você é. Pastor, mas eu acho que se eu fosse igual fulano de tal, eu acho que eu ia ser mais abençoado, eu ia ser mais usado. Seja você como Deus planejou você para ser. Deus não se equivocou. Então faça uma leitura correta, ache uma solução, encontre uma saída, busque um caminho, porque Deus é o nosso guia. Busque em Deus direção. E talvez a gente se pergunte: por que essas criaturas estão na Bíblia? Quais as poderosas lições que Deus por meio dela está querendo nos ensinar? Eu quero hoje mostrar para você as virtudes que por meio da sabedoria podem compensar qualquer fraqueza e debilidade na nossa vida. Eu quero mostrar para você, através dessas 4 criaturinhas, quais as virtudes que em Deus, por meio da sabedoria, nós podemos desenvolver, e que com certeza podem compensar toda a nossa fraqueza, todas as nossas limitações. Primeira virtude, diga comigo: preparação. Gente, quando nós olhamos aqui a história das formigas, o texto diz que, embora elas sejam tão pequeninas e fracas, elas desenvolveram uma virtude. O texto diz que elas preparam o alimento delas no verão. Elas têm esse cuidado. Então as formigas, elas nos ensinam que as nossas fraquezas podem ser compensadas por uma boa preparação. Elas se preparam no verão para enfrentar o inverno. Eu lembro de uma frase que o Chocolate sempre dizia, né? Ele falava assim: de surpresa sim, despreparado nunca. De surpresa sim, despreparado jamais. Todos nós podemos passar por uma situação em que nós sejamos pegos de surpresa, mas quando isso acontecer, a questão é: nós vamos estar preparados ou não? Ela faz no presente o que precisa para usufruir no futuro o que deseja. Diga comigo: eu preciso fazer no presente o necessário para ter no futuro o que eu desejo. As formigas ensinam isso para nós. Elas estão fazendo ali no presente o que precisa para usufruir no futuro aquilo que deseja. O problema é que a gente está cheio de sonho, a gente está cheio de desejo, mas a gente se esquece que entre o sonho e a realização existe um caminho chamado preparação. E muitas vezes nós não estamos nos preparando. Nós precisamos nos preparar quando a nossa oportunidade chegar, porque a sua hora vai chegar. Posso ouvir amém?
A sua hora vai chegar. Irmãos, a Bíblia diz que o rei Assuero iria escolher uma substituta como rainha no seu trono. A Bíblia diz que foram chamadas mulheres de todo o seu império, de todos os países que o seu império dominava, e elas tiveram que se preparar durante 1 ano. Quanto tempo? E eu acho tão lindo quando a Bíblia fala no livro de Esther, fala assim: e tendo chegado a vez de Esther, ela entrou na presença do rei. Irmãos, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez. Agora, o interessante é que quando chegou a vez de Esther, ela estava preparada. A questão é, quando chegar a nossa vez, nós vamos estar prontos? Nós vamos estar preparados? A oportunidade, ela nunca se perde, ela só troca de mãos, até encontrar a mão que está preparada. Pense nisso. Irmãos, a oportunidade nunca se perde, ela só troca de mãos. Ela vai trocando de mãos até chegar na mão que está preparada. Alguém disse que sucesso é o encontro ou a fusão entre oportunidade e preparação. Quando a oportunidade encontra a preparação, o sucesso acontece. Isso é sucesso. Uma outra frase diz o seguinte: soe no treino e se não quiser sangrar na batalha. Soe no treino, se não quiser sangrar na batalha. Então nós estamos nas batalhas da vida, nas guerras da vida. Nós precisamos de um bom preparo para sermos vencedores. O principal inimigo da preparação, sabe qual é? A bendita da preguiça. O principal inimigo da preparação é a preguiça. E não é por acaso que em Provérbios também, no capítulo 6, versículo 6, Deus vai dizer para nós o que? Vai ter com quem? Com a formiga, ó preguiçoso. Porque se a formiga, ela é um exemplo de preparação, uma referência de preparação, ela é também para nós o oposto da preguiça. Porque, gente, só se prepara devidamente aquele que não é preguiçoso. Você vai ver que muitas pessoas hoje, e sempre na vida foi assim, muita gente escolhe profissões na vida que exigem menos preparo. Você fala assim: fulano, você quer ser médico? Ah não, médico estuda muito. Misericórdia. O que você quer ser? Eu quero ser uma coisa que ganha muito dinheiro e não tem que preparar nada. Tem essa profissão aí? Se tiver essa, é essa que eu quero. Aqui eu preciso estudar menos, aqui eu preciso esforçar menos. É por isso, gente, que muitas pessoas caem em golpes. Já viu aquele negócio de marketing multinível? Gente, aquilo leva milhões de pessoas para o buraco. Não, você coloca R$50 e depois ganha 1.000. Aí se você coloca 1.000, você vai ganhar 200.000. E não sei o que. Isso é bom demais. Não precisa nem trabalhar não. Eu vou só mexer com marketing multinível. E eu vou pondo dinheiro, ganhando dinheiro. Ele se arrebenta. Não tem nada na vida. Por que, gente, que existem milhares e milhares de pessoas que continuam jogando na loteria? Mesmo sabendo que já passou a vida toda e nunca ganhou. É porque o preguiçoso, meu filho, ele é louco para ganhar na loteria. Ele não faz nada e fica milionário. Todo mundo quer descobrir um segredo de não fazer nada e ficar milionário. Conta para mim, pastor, o que eu preciso fazer, desde que eu não tenha esforço nenhum, ou mínimo esforço, para poder ficar milionário? Todo mundo quer descobrir isso. Mas, gente, esse é o coração do preguiçoso. Por isso Deus fala com a gente: vai ter com a formiga, preguiçoso. O preguiçoso, gente, ele é a pessoa que adia sempre o começo daquilo que precisa ser feito. Gente, o preguiçoso, ele ama procrastinar. Pastor, misericórdia, que palavrão é esse? Procrastinar é deixar para amanhã o que você deveria ter feito hoje.
Olha o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 6, verso 9 e 10. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar ou tosquenejar, né? Um pouco para encruzar os braços em repouso. O preguiçoso, irmãos, tudo dele é ficar descansando. Hoje eu estou cansado, deixa para amanhã. Hoje eu estou cansado, deixa para amanhã. Ele vai empurrando com a barriga. Ele sabe que é preciso estudar, ele sabe que é preciso se preparar. Mas está na pandemia, está difícil estudar. Preguiçoso, irmãos, ele arruma desculpa para tudo. Para tudo. Outra coisa, o preguiçoso, ele nunca termina aquilo que começa. Olha o que diz Provérbios 12, versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Irmãos, olha para você ver, o mais difícil o cara fez, que foi trazer a caça. Agora ele não assa a caça dele. O preguiçoso, irmãos, ele morre de fome com a despensa cheia. Eu não estava a fim de fazer comida não. Irmão, tem preguiçoso que mora perto da mãe, que é uma miséria. Ele não sai da casa da mãe. Fala Deus, fala Deus. Eu vou almoçar na casa da minha mãe. Coitada da mãe, a mãe faz comida todo dia, o bendito não faz. A nora não faz. Oh meu Deus. E vai a nora lá almoçar na casa da sogra. A sogra não vai falar para você, mas Deus vai me usar para te falar. Sabe o que sua sogra está pensando? Folgada. Assim diz o Senhor. A sua sogra está dizendo, mas ela é uma folgada. Lógico, irmão, de vez em quando você vai ser bem-vindo, mas não faça disso uma rotina. Pelo contrário, chama a sua sogra para almoçar na sua casa. Minha sogra, eu preparei um almoço maravilhoso para você e para o seu filho. Você vai ver sua moral subindo lá em cima. Então, gente, o preguiçoso, ele não termina o que começa. Irmãos, todo preguiçoso, ele é um iniciador, mas ele não é um terminador de nada. O preguiçoso, ele está sempre começando uma coisa nova. Agora comecei aí um novo curso. Você encontra ele uma semana. Não parei. Estava dando certo não. É muito difícil aqui curso, né? Preguiçoso é uma miséria. É difícil demais. Irmão, a pior coisa que tem é mexer com a gente preguiçosa. Outra coisa, o preguiçoso, como eu disse aqui, ele é adepto da lei do menor esforço. Ele quer fazer o mínimo e receber o máximo. Olha o que diz Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ele quer fazer o mínimo de esforço, mas ele quer chegar no dia da colheita e ter o máximo de produtividade. Não funciona, gente, não é assim que a vida funciona. Agora, sabe o que eu aprendi? Irmãos, ninguém pode mudar o passado, mas no presente nós podemos construir um futuro melhor, se nós nos prepararmos. Então plante hoje aquilo que você deseja colher amanhã. Pastor, estou passando uma fase assim, eu estou na correria tão grande e tal, não, eu estou estudando, eu estou trabalhando, e eu estou acordando cedo, estou dormindo tarde e tal. Glória a Deus, você está plantando, você está se esforçando, você está preparando, está fazendo cursos, está investindo na sua carreira. É isso que nós precisamos, irmãos. Não dá para ficar lamentando da vida. Mas é a pandemia, pastor, eu estou na miséria por causa da pandemia. Pastor, eu estou nesse fracasso, é por causa da pandemia, é por causa dos políticos, é por causa de não sei. Não, se você for honesto, você vai ver que você teve a oportunidade de se preparar e não se preparou. Você preferiu descansar, você preferiu brincar, você preferiu, zoar, do que se preparar. Irmãos, toda pessoa na vida adulta, quando não acorda, na juventude, lamenta. O que a maioria dos nossos pais falam para a gente? Irmãos, os nossos avós, eles sempre diziam o seguinte: olha, vocês têm que estudar. Os nossos pais vieram com a mesma fala: vocês têm que estudar. Mas por quê? Porque eles lamentaram não ter estudado, não ter se preparado.
Plante hoje, se você quiser colher amanhã. Nós devemos aprender com a formiga a nos preparar para o futuro. A vida tem suas estações. Nós devemos nos preparar para as mudanças que certamente virão. Elas trabalham no verão, porque elas sabem que vai vir uma estação que não vai ter como trabalhar. Irmãos, vai chegar uma fase da sua vida que você não vai ter as mesmas oportunidades. A gente fala muito com os nossos filhos: olha, essa é a sua fase de estudar, essa é a sua fase de preparar. Chega uma fase, irmãos, que você tem que trabalhar para sustentar a família. Você já não tem mais o mesmo tempo, você já não tem mais o mesmo pique, você já não tem mais a mesma disponibilidade, você já não tem mais a mesma cabeça. Irmãos, a criança, o adolescente, ele aprende as coisas assim, ó, no vulto. A gente chega numa certa idade, a gente fica horas e horas para poder aprender um negócio, a gente não consegue. E eles perdem a paciência com a gente. Ih, mãe, ó, pai, ó, é assim, ó, faz rapidinho na sua frente. Como é que eles sabem isso? Aprende voando. Então se prepara, porque a vida tem suas estações e elas vão mudando. Acredite, dias piores virão. Misericórdia, pastor. Não, irmãos, é verdade. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas, irmãos, nós precisamos nos preparar. Esteja preparado quando esses dias chegarem. Nós estamos numa guerra, então nós precisamos estar preparados. Só os preparados surfam nas ondas da crise. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3 e... Só os preparados surfam nas ondas da crise. Irmãos, lembra de José? José interpretou o sonho de Faraó, e ele disse assim: Faraó, o sonho que Deus te deu é o seguinte: virão 2 estações no Egito. Uma estação de muita prosperidade, muita riqueza, tudo que plantar vai dar, vai ser um negócio sobrenatural. Vai durar 7 anos essa estação de bênção, mas depois dela vai vir 7 estações, ou seja, vai vir 7 anos de uma estação de pura miséria. E aí o que você precisa fazer então, Faraó? Você precisa se preparar nesses 7 anos das vacas gordas, antes que chegue o tempo das vacas magras, porque o tempo das vacas magras chega para todo mundo. Irmãos, e Faraó ouviu a voz de Deus, e ele se preparou, ele economizou. A Bíblia diz que a 5ª parte de tudo que produzia, ele estocou, foi estocando durante 7 anos. 7 anos. Gente, a 5ª parte é 20%. É 20%. Imagine se você começar a economizar 20% de tudo que você ganha. É exatamente esse o princípio bíblico para nós de economia financeira. Economize 20%. Deposite, vai ali guardando o seu dinheiro, estudando sobre investimentos. Hoje tem tanta preparação, tanto curso, tanta coisa sobre se preparar para a vida. Mas o fato é, irmãos, que depois dos 7 anos de fartura, chegou os 7 anos de miséria. E sabe o que aconteceu? O mundo inteiro foi comer no Egito. O único lugar que tinha comida era no Egito. E sabe o que eles tiveram que fazer? Primeiro eles deram o gado deles para alimentar. Primeiro deram dinheiro. Levou o dinheiro todo para o Egito para levar comida. Acabou o dinheiro. Aí depois eles levaram o gado deles tudo quando é fazendeiro tinha gado, levou para o Egito para comprar comida. Acabou o gado. Depois eles levaram as fazendas deles e disse: olha, toma as nossas fazendas. E por último, sabe o que eles fizeram? Nós queremos ser seus escravos, trabalhar para vocês, para poder comer. Ou seja, no meio da crise, o Egito estava bombando, estava na maior prosperidade. Por quê? Porque se preparou. Somente isso. Então nós precisamos nos preparar para os dias difíceis. A sabedoria nos ensina que a verdadeira fraqueza é não se preparar. Aprendemos aqui com a sabedoria de Deus que a verdadeira fraqueza é não se preparar.
Em segundo lugar, qual a segunda virtude que a gente aprende aqui na Bíblia? Diga comigo: prudência. Essa virtude nós aprendemos com os coelhos. O texto que nós lemos fala claramente. Irmãos, embora eles sejam fracos, eles sejam pequenos, sabe o que eles aprenderam? Eles aprenderam a edificar a casa deles na rocha. O significado da palavra prudência no dicionário é virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. De um modo geral, a pessoa prudente, ela é capaz de evitar perigos desnecessários, agindo de modo cauteloso. O prudente, ele age de modo sensato, com paciência. Via de regra, o prudente, ele é ponderado e calmo. Irmãos, o prudente, ele cuida da sua proteção, ele zela pela sua proteção. Então o texto vai dizer: os coelhos, sendo um povo débil ou fraco, contudo, colocam suas casas na rocha. Essa é a sua maior defesa, colocar a casa na rocha. Diga assim: a minha maior defesa é colocar a casa na rocha. Irmãos, o senso de segurança do coelho o impulsiona a construir essa casa no lugar que ofereça proteção. É por isso que eles vão se refugiar nas rochas, a fim de se livrarem das garras de animais que os perseguem. Isso também é bíblico. Olha para você ver o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, verso 24 e 25. Diz a palavra de Deus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, faz o que com a palavra? Pratica. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não. Por quê? Tinha os seus alicerces aonde? Na rocha. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia está dizendo: vai ter com o coelho, ó imprudente. O coelho ensina para nós a importância de edificar a casa na rocha. E edificar a casa na rocha é uma vida de obediência à palavra de Deus. De acordo com esse texto, a principal causa de fraqueza e fracasso não é a ignorância, é a desobediência. Irmãos, entenda uma coisa: você não caiu porque você é fraco. Desculpe, eu vou reformular essa frase. Uma pessoa não cai porque é fraca, ela cai porque foi desobediente. Uma pessoa não cai porque é fraca, uma pessoa só cai porque foi desobediente. Então, são poucos e cada vez mais raros aqueles que não sabem o que realmente precisam fazer. Jesus diz para nós aqui: aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Se você continuar lendo o texto posterior, você vai ver que ele vai dizer: e há quem ouve e não pratica. Então muitas vezes nós sabemos o que é certo, e mesmo assim nós preferimos fazer o que é errado. Sabemos a verdade, mas nós teimamos em permanecer na mentira. Gente, praticamente 100% das nossas dores e sofrimentos e fracassos tem a sua origem na nossa desobediência. A Carlin falava disso agora na palavra. Se a gente for honesto, quase 100% das nossas dores e sofrimentos foram causados pela nossa desobediência. Eu lembro, gente, quando eu não conhecia a palavra de Deus, adolescente, teve um dia que eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, a senhora é feiticeira? Ela disse: que é isso, menino, você está ficando doido? Por que você está falando isso? Eu disse: mãe, não tem como, tudo que a senhora fala acontece. Irmãos, minha mãe falava assim: meu filho, não faz isso, porque vai dar ruim. O que vocês acham que dava? Ruim. Não, pastor, é porque sua mãe profetizava. Não, gente, é porque eu era desobediente. Irmãos, eu comi o pão que Satanás pisou.
Eu que sofri na minha vida na juventude. Mas pensa num bicho rebelde. Pensa num bichinho desobediente. Pensa num bichinho teimoso. Mas sofri. Sofri. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu aprendi, irmãos. Quando eu vim para Jesus aos 19 anos de idade, irmãos, eu acho que eu era o crente mais obediente da igreja. Mas eu era tão radical, e graças a Deus ainda sou, que eu morro de medo de desobediência. Morro, gente. Pastor, qual é o seu maior medo? Desobedecer a Deus. Esse é o meu medo. Mas o senhor tem medo do diabo? Não, tem não. Não tem, irmãos. O medo que eu tenho é de desobedecer a Deus. Esse tem que ser o nosso maior medo. A única coisa que pode te derrubar é a sua desobediência. Só isso. Só isso que pode nos derrubar, de acordo com a palavra de Jesus. Então eu te pergunto, onde é que você está colocando a sua casa? Na rocha ou na areia? Porque se você estiver colocando a casa na areia, gente, um dia a casa cai. É o que Jesus falou. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai soprar, vai bater contra aquela casa. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair, ela vai tombar. Então não pense você que dá para ter uma vida com Deus desobedecendo a Ele e permanecer de pé. Não dá. Eu já falei aqui várias vezes sobre a história dos 3 porquinhos, né? O primeiro fez uma casa de palha, o segundo a casa de madeira, e o terceiro, sem subestimar o inimigo, fez uma casa de tijolos. O dia que o lobo mau veio soprar, a casa de palha tombou, a casa de madeira caiu, mas a casa de tijolos ficou intacta. Então entenda uma coisa: o problema não está na força do sopro da adversidade, o problema está na estrutura da sua obediência. Aonde você tem construído a sua casa? Na rocha? Então os coelhos, eles ensinam para nós a prudência. Seja prudente, proteja-se na obediência. Somente em Deus nós vamos estar verdadeiramente seguros. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, é em obediência a Deus que a gente põe o diabo para correr. Jesus sendo tentado no deserto 3 vezes, ele diz para o diabo o quê? Está escrito. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vou obedecer a palavra. Não interessa, Satanás, o que você está dizendo, eu fico com a palavra de Deus. Na 3ª vez a Bíblia diz que Satanás se retirou e os anjos do céu vieram e o serviram. Irmãos, você quer ver o céu descer sobre a sua vida, é você seguir a palavra, é você obedecer a Deus. Só tem uma maneira de nós colocarmos a nossa vida na rocha, é obedecendo a Deus, não tem outra forma. Lembre-se, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo, ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, quem vive em obediência a Deus, irmãos, dorme em paz. Agora, irmãos, a maior tragédia de um ser humano é quando ele está em desobediência. A Carmen também falou disso aqui. Irmão, toda pessoa que está em desobediência, tudo que acontece na vida dele, ele fala assim: eu estou colhendo. Eu estou colhendo. Ai, estou debaixo de maldição. Porque a gente não é bobo não, irmãos. A gente sabe quando está fazendo coisa errada. A gente sabe. Então Deus é o nosso Pai. Ele quer dizer para a gente: filho, obedece. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos. A Bíblia diz: quem obedece é abençoado, quem desobedece é amaldiçoado. Deus não nega a sua palavra. O problema, irmãos, é que as pessoas, elas querem ser abençoadas debaixo de desobediência. Eu me lembro até hoje, eu fui convidado. Um senhor veio de, não sei se Valadares, não me lembro agora. E ele visitou nossa igreja, ele montou uma loja lá na praça, na esplanada da estação, uma loja de móveis muito bonita, linda a loja.
E aí ele visitou a nossa igreja e falou: pastor, graça e paz e tal, eu sou evangélico também, sou da igreja lá em Governador Valadares, e eu vou fazer uma inauguração, eu estou precisando de alguém para orar na minha loja. Já tinha inaugurado, já tinha alguns meses, e o meu pastor não pôde. Eu queria ver se o senhor pode ir lá fazer uma oração na minha loja, estou passando por muita dificuldade e tal. Eu falei: claro, vou sim. Marcamos o dia, o horário, e fui. Eu me lembro, irmãos, que eu cheguei ali, ele me apresentou a loja, uma loja muito bonita, aqueles móveis caríssimos, uma loja de móveis muito caros. E aí ele começou a falar comigo assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, já é o 3º mês, pastor, eu não vendo nada. Mas sabe, pastor, o que é nada? É nada. E eu tenho um custo mensal aqui, pastor, de 25 mil reais para manter essa loja aberta. Eu já perdi 75 mil reais. E eu não sei o que está acontecendo. Então, ora aqui, pastor, para quebrar esse negócio ruim que está aqui na minha loja e tal. Eu falei: amém, vamos orar, vai quebrar em nome de Jesus e tal. E aí ficamos de pé, demos as mãos. Irmãos, na hora que eu fechei o olho, eu estou aqui no altar de Deus falar isso com você, o Espírito Santo disse para mim: não ore, pergunte para ele sobre como está o dízimo dele. Irmão, travei na hora. Eu disse: falei, pensei comigo: Senhor, mas isso é muito pessoal. Deus disse: pergunta para ele. Eu falei: irmão, só um minutinho. O Espírito Santo me falou uma coisa aqui agora. O Espírito Santo me disse, antes de orar, é para eu perguntar como é que está o seu dízimo. Irmãos, aquele homem abaixou a cabeça, ele mudou a cor na minha frente. Ele disse assim: pastor, no ano passado eu tive um lucro absurdo nas minhas lojas, que eu tenho essa loja aqui de Itabira, é a 4ª loja. Eu tive um lucro muito grande. E aí, sabe, pastor, eu pensei uma coisa. Eu peguei o valor do meu dízimo, era muito alto. E eu pensei assim: eu vou abrir uma loja em Itabira com dízimo, e depois eu dou o dízimo de tudo no final. Eu disse: filho, então a oração agora é outra. Tem que ser uma oração de arrependimento. Você precisa consertar sua vida com Deus. Você fez algo muito errado. Eu não sabia, mas Deus está mostrando que você errou com Ele. Você precisa consertar. E aí ele ficou meio desconcertado comigo e tal. Fizemos ali uma oração, né? Falei: primeiro você ora, pede perdão. Ele fez ali a oração, pediu perdão. Mas, irmãos, alguns meses depois ele fechou a loja aqui em Itabira e foi embora. Nunca mais ouvi falar. O que aconteceu entre ele e Deus, eu não sei. Mas eu vivi essa experiência que me marcou demais. Então, irmãos, o nosso problema é que a gente quer ser abençoado, mas debaixo de desobediência. A gente acredita que a gente pode desobedecer a Deus, e no final Deus fala assim: eu vou ignorar o que você fez, vou dar uma moralzinha para você e vou te abençoar mesmo assim. Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim. Então a sabedoria nos ensina que a verdadeira fraqueza é ser imprudente. A verdadeira fraqueza é ser desobediente. A verdadeira fraqueza é não buscar a proteção verdadeira. Gente, olha o que diz Joel capítulo 2 versículo 11. Esse texto me marcou demais. Joel capítulo 2 versículo 11. Vai passar. Passa. Aí, aleluia. Senhor, levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Mas eu queria frisar nessa frase aí: como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Gente, o poder do povo de Deus está na obediência a Deus, e ponto final. Você quer atropelar o inferno, você quer ser um super-homem, uma super-mulher na presença de Deus, obedece a Deus. Você vai ver que nada de mal para na sua frente. Nada, te digo, você é imbatível, mas se tiver em obediência a Deus. E em penúltimo lugar, a terceira virtude que a gente aprende, que com sabedoria é adquirida para compensar as fraquezas, é a união. O que é?
união. Nós aprendemos isso com os gafanhotos. Irmãos, o texto diz que embora eles são tão pequenos, eles só andam em bando. Eles são tremendos conquistadores. Eles nos ensinam o poder da união, da cooperação mútua. Eles se organizam, eles têm autoliderança. Eles dizem que, ou seja, alguém diz que a união faz a força. Isso é verdade. Isso é comprovado. Eles não são grandes, não são fortes, mas unidos. Gente, os gafanhotos, eles fazem estrago em qualquer lavoura. Qualquer lavoura. Eles podem cobrir grandes territórios e, voando juntos, eles podem percorrer as maiores distâncias. Isso é a força da união. Isso é a força da união. Mesmo eles não tendo rei, diz o texto, eles se mantêm trabalhando juntos. Não é que tem alguém mandando, você tem que fazer junto, você tem que ficar em bando. Não tem ninguém. Mas eles entenderam, nós somos muito mais fortes quando nós estamos juntos. E a Bíblia também nos ensina, gente. Olha o que diz Provérbios 18, versículo 1. Quem se isola, busca interesses egoístas, ou seus próprios interesses, e se rebela contra a sabedoria. Gente, a pessoa que se isola, ela está buscando seus interesses próprios. É uma pessoa egoísta e é uma pessoa que se levanta contra a sabedoria. Ou seja, é uma ignorância, é uma burrice de tamanho incomparável. A pessoa que decide se isolar na vida. A pessoa que acredita que ela é muito mais sozinha do que com alguém. Você já viu pessoas dizer assim? Eu prefiro ficar só do que mal acompanhado. Está certo, quando você fala de estar mal acompanhado, mas a frase correta deveria ser: eu prefiro estar bem acompanhado do que estar só ou mal acompanhado. Nós precisamos de companhias. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 12, versículo 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, onde entra a divisão, entra a tragédia. Não importa o nível, seja um país, seja uma cidade, seja uma casa. Se entrar a divisão, com certeza tudo será arruinado. Tudo. A pastora Cláudia e o pastor César sempre diz uma frase: se há equipe, há conquista. Irmãos, ninguém faz nada sozinho na vida. Ninguém. Então, sem dúvida, em equipe nós podemos obter melhores resultados. É por isso que Deus teve a ideia de criar a igreja. É por isso que lá em João 17, Ele está orando para que a igreja seja um. Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu sou em Ti. O que tem de pessoas hoje acreditando na mentira do diabo, dizendo assim: não, eu não quero fazer parte de comunidade cristã nenhuma, eu não quero frequentar a igreja nenhuma, eu sirvo a Deus na minha casa. Quem sabe você que está nos assistindo pela internet até então tinha esse sentimento, esse pensamento, mas isso não é a verdade de Deus para você. A verdade de Deus, irmãos, é que a gente tenha comunhão, é que a gente juntos possa fazer um estrago no inferno, possa glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos ser uma família, e não significa que nós não vamos ter dificuldade aqui. Toda família tem problema, toda família tem dificuldade, toda família tem erros. Mas se nós nos amarmos, nós seremos capazes de nos perdoarmos e continuar junto. Quantas pessoas, irmãos, eu já atendi me dizendo: pastor, eu estou indo embora da igreja. Eu sempre digo: mas o que aconteceu? Não, pastor, não é nada. Mas a gente sabe que aconteceu alguma coisa. Ninguém sai da igreja por nada. Mas a maioria das vezes as pessoas estão tristes com alguém. Às vezes está triste com o pastor, está triste com um irmão. Mas as pessoas, elas ao invés de resolver, elas preferem ir embora. Só que essa não é a maneira de Deus. É melhor você procurar a pessoa e dizer: olha, eu estou triste, eu não gostei do que você fez, não gostei do que você falou, ou então não entendi isso. Resolva, para de ficar fugindo de problema. A igreja, irmãos, é uma criação de Deus.
A Bíblia diz no livro de Atos que todos os que criam em Deus estavam juntos, perseveravam unânimes, ali orando juntos, comendo juntos, nas casas, nos templos, eles estavam o tempo todo juntos, porque comunhão vem do Espírito Santo. Quando se trata de fé, a Bíblia precisa ser um manual. Nós precisamos construir uma fé de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre a união do povo de Deus. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir não só na igreja, na nossa família, na nossa empresa, aonde nós estamos, gente. Nós precisamos ser agentes de união. Você nunca pode ser uma pessoa que onde entra, separa, divide, causa confusão. Irmãos, tem gente que parece que carrega uma nuvem preta sobre ela. Aonde que ela chega, ela racha tudo. Ela coloca pessoas contra pessoas. Aqui, eu não queria falar mal não, mas assim, ciclano está falando mal de você. Ô gente, com que intenção a pessoa faz um negócio desse? Ah não, eu fiz isso porque eu gosto de fulano. Não, quem faz isso, irmão, não é quem gosta de alguém não. Quem faz isso é quem gosta de destruir relacionamento. Se alguém vem falar mal para você de alguém, você tem que falar com a pessoa. Falar, deixa eu te falar uma coisa, fulano de tal, não é isso. Fala assim dele não. Fala assim não, olha, se você tem uma coisa contra a pessoa, procura ela e resolve. Mas não fica fazendo isso não. É tão feio você ficar falando mal dos outros. Irmãos, acabou, você desmonta a pessoa. Agora não é você ouvir a pessoa, vou deixar ela falar mal de fulano. Aí depois você vai no fulano. Fulano, ó, estava ali agora conversando com o ciclano. Você não acredita que esse ciclano está falando de você não, viu? Ó, abre seu olho, tá? Que isso, irmãos? Então nós precisamos ser da união. Cuidado com o individualismo. Todos que se isolam não vão muito longe. Irmãos, toda pessoa que se isolou é como a brasa fora do braseiro. É como a história do porco espinho no inverno. Diz a história que os porcos espinhos estavam juntinhos por causa do inverno, o frio era congelante. Mas alguns começaram a espetar os outros. E alguns menos pacientes falaram, eu não vou ficar aqui porque vocês estão me espetando. Como se quem está sendo espetado também não tem espinho, não espeta ninguém, né? Esse é o nosso problema. A gente acha que a gente só é ferido, a gente nunca fere. E aí, alguns porcos espinhos resolveram se isolar para não serem mais espetados. Sabe o que aconteceu com eles? Morreu de frio. Só que alguns se arrependeram a tempo e voltou para a comunhão. E pensaram assim, eu prefiro ficar aqui de vez em quando, tomar uma espetadinha e dar uma também, porque eu também tenho espinho, mas ser aquecido, do que morrer isolado, congelado. Irmãos, toda pessoa que se isola, congela. Toda pessoa. Vai reparando, quem vai afastando, a pessoa vai ficando fria. Fria, fria, fria. Vai só distanciando. Então cuidado com o individualismo. Nós somos seres sociais. Deus planejou para que nós vivêssemos em comunhão. Irmãos, toda pessoa que pensou que não precisava frequentar a escola para aprender, hoje é analfabeto. Assim é você querer desenvolver a fé sem igreja. A fé já é um desafio, irmãos. Tentar vivê-la sozinho, com certeza é impossível. Por isso que Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar entre eles. Mas infelizmente ainda há quem tente. Eclesiastes 4:12 diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você vai encontrar N textos na Bíblia nos incentivando à comunhão, nos incentivando a estar junto, a não se isolar. A sabedoria nos ensina que a verdadeira fraqueza está na solidão, em se isolar, em não valorizar a união, não valorizar estar junto com o irmão. Irmãos, como que é maravilhoso. Sabe, eu me lembro que na minha conversão eu precisei trocar as amizades. Na conversão, irmãos, você não precisa se isolar, ficar sozinho não. E agora eu não tenho amigo nenhum, porque os amigos que eu tinha eram os amigos do boteco, os amigos que eu tinha eram os amigos da boca, os amigos que eu tinha eram os amigos da farra. Agora eu estou sozinho. Você não precisa ficar sozinho não, só troca as amizades. Eu me lembro, irmãos, que eu abandonei os amigos do crime e fiz amigos na igreja. Que delícia que foi conhecer as pessoas na igreja. Isso é bom demais. Os irmãos começaram a falar para mim, vai ter churrasco, vai ter festa, nós vamos para o cinema, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu comecei a interagir com tudo que acontecia na igreja. Eu sabia o que tinha, porque eu fui tendo comunhão com os irmãos. Irmãos, isso foi uma maneira das minhas raízes crescerem na presença de Deus.
Então crie raízes em nome de Jesus. E em último lugar, uma virtude que precisa ser desenvolvida, que compensa qualquer fraqueza, é a excelência ou o potencial. Diga comigo, excelência ou potencial. E isso nós vemos, irmãos, na vida das aranhas. É o que a Bíblia diz, que mesmo elas sendo tão frágeis, tão pequenininhas, elas fazem as suas casas nos palácios. Meu Deus! Porque o excelente, ele busca sempre o melhor. O seu lugar é nos palácios da vida. Eu quero dizer para você que você vai chegar lá, se você se preparar, se você for prudente, se você souber trabalhar em equipe, você vai estar entre os grandes. Alguém disse que o que não merece ser bem feito, não merece ser feito. O que não merece ser bem feito, não merece ser feito. Não é porque é provisório que você vai fazer de qualquer jeito. A aranha faz ali suas casas, e são casas provisórias. A gente sabe que as aranhas vivem mudando, mas elas fazem com excelência. Elas fazem nos palácios as suas casas, mesmo sendo elas provisórias. Escolha bem os seus ambientes, escolha bem as suas companhias. Diz a Bíblia, aquele que anda com o sábio, o que ele vai ser? Sábio. Então você é fruto de relacionamentos. É por isso que dizem que quem mistura com pouco, farelo come. É por isso que dizem, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Agora, além da excelência, a figura da aranha também nos aponta para o potencial. E o que é potencial? É aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem potencial. Irmãos, Deus colocou potencial dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem um potencial específico. A formiga tem o preparo, o coelho tem a prudência, os gafanhotos têm a união, e com certeza a aranha tem o seu potencial. É interessante que toda a sobrevivência da aranha depende daquilo que flui dentro dela. Toda a sobrevivência da aranha depende daquilo que flui de dentro dela. Ou seja, ela vive na teia e da teia. A aranha vive na teia e da teia. Toda a sobrevivência dela depende do que flui de dentro dela. Ela se alimenta dos seus inimigos. Eu quero dizer para você que esse gigante que se levantou contra a sua vida não é para a sua destruição, mas é para a sua promoção. Porque há potencial em você para vencer. Todo mundo ficou com medo de Golias, só Davi viu a oportunidade naquele gigante. Ah, mas ele é grande e perigoso. Davi falou: como é que é o prêmio? O que vão dar para quem venceu o gigante? Irmãos, é assim que a vida tem que ser. Você não tem que olhar para as dificuldades, você tem que olhar para as recompensas da vida. Ah, mas tem que estudar 6 anos para ser médico. Mas ganha quanto? Você pensar assim: como é que é? Ganha quanto? Que? Sério? É isso tudo? Eu tenho uma boa ideia. Vou ralar, vou pagar o preço. Lógico que dentro do seu potencial, do dom que Deus colocou na sua vida, é da sua patinha. Olha que coisa interessante, gente. Da patinha da aranha flui um óleo que faz com que ela deslize sobre a teia. Ou seja, onde todos agarram, aonde todos ficam travados, a aranha desliza, porque da patinha dela flui um óleo que faz ela deslizar na teia. Você nunca vai ver uma aranha grudada na teia. Ah, coitada da aranha, grudou. Ela não gruda, gente. Ela tem um olhinho, ela desliza, ela patina na teia. Qualquer outro bichinho que vier, trava. Não tem óleo. Quem não tem óleo trava, mas quem tem óleo desliza. Então, de acordo com a Bíblia, há um óleo que flui de dentro de nós. Há uma unção que flui de dentro de nós. Eu quero dizer para você que há potencial de Deus na sua vida, para você deslizar onde está todo mundo travando. Aleluia.
Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração, porque é dele que flui a presença de Deus. Use o seu potencial, e o seu lugar vai ser entre os palácios. Gente, uma das missões da aranha é manter o ambiente livre de mosquito. Uma das missões da aranha é manter o ambiente livre de mosquito. Deixa eu dizer para você, os melhores lugares estão reservados para aqueles que não se omitem frente à missão que receberam. Cumpre a sua missão e você vai ser recompensado. Você vai ser desejado em muitos lugares, porque você está cumprindo a missão que te foi designada. Melhore o ambiente dos outros, se você quiser ser honrado. Não negligencie o dom que há em ti, é o que a Bíblia diz. Deus deu potencial para cada um de nós. Agora sabe qual que é o nosso problema? A gente queria ter o potencial do outro. Irmãos, pelo amor de Deus, descubra o seu potencial. Gente, é nas crises que nascem os maiores empreendedores. Quanta gente, irmãos, perdeu o emprego e ficou milionário. Pastor, como assim? A pessoa perdeu o emprego e ela lembrou que a única coisa que ela sabia fazer era salgado. Aí virou dono da tia Eliana, virou dono do McDonald's, virou... Tantos empresários, irmãos, nasceram na crise, porque descobriram a sua habilidade. Você não precisa vender droga, você tem a habilidade de vender, usa ela para ser um comerciante, para ser um empresário do comércio, porque Deus, Ele te deu talento, Ele te deu dom, Ele te deu potencial, o potencial está dentro de você. Então para de olhar para aquilo que você não tem e comece a descobrir o que está dentro. O que você gosta? Pastor, como que eu faço para descobrir o meu potencial? Vou te dar a chave. É só você pensar o que você ama fazer. Ai pastor, eu até esqueço do tempo, pastor, quando eu estou fazendo isso. Ai, mas é assim, pensa na coisa que eu sou apaixonado. Pastor, e modéstia à parte, eu faço bem, viu? Mas eu amo isso. Pronto, aí o seu potencial. Agora investe nisso, você vai ver onde você vai parar. Você vai ver aonde Deus vai te levar, porque o potencial que Deus colocou dentro de você é para te levar alto, para te levar longe. Então a sabedoria nos ensina que a verdadeira fraqueza é não reconhecer o potencial que há em nós e não utilizá-lo rumo à excelência. Eu queria que você ficasse de pé para a gente poder orar ao Senhor. Compense as suas fraquezas através da força da sabedoria. Prepare-se, seja prudente, valorize a união e use o seu potencial rumo à excelência. Eu queria só ler mais um versículo. Pastor, mas se essas virtudes são desenvolvidas pela sabedoria, eu sinto que eu não tenho sabedoria. Leia aí o conselho de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de quê? De sabedoria, peça para quem? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele dá a quem, gente? A todos, liberalmente. E o não lança em rosto, e se lhe há dada. Ai pastor, vou ser honesto. Não é que eu sou fraco não. Não é que eu sou fraca. Hoje eu entendi que está me faltando sabedoria para eu desenvolver as virtudes que vão compensar a minha fraqueza. Então, amém. Vamos pedir para Deus. Ô Senhor, me dá sabedoria. Eu quero glorificar o Senhor nessa terra. Irmãos, a Bíblia diz que o povo de Deus seria colocado por cabeça. E por que isso? A Bíblia diz que não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Irmãos, Deus quer colocar o povo dele em evidência. Sabe para quê? Para que as pessoas digam assim: uau, que Deus é esse que você serve? Como que você é uma bênção? Nossa, como que você é sábio? Nossa, como que você é esperto? Como você é inteligente? Nossa, como você é uma pessoa de sucesso? Irmão, Deus quer abençoar você. Então para de ficar se olhando como um fraco. Ai pastor, mas sinceramente eu sou o verme do carrapato. Sabe, pense em alguém que não é nada, pastor. É assim que eu me sinto. Gente, está repreendido isso em nome de Jesus. Esses 4 bichinhos, essas 4 criaturinhas ensina para a gente o que a sabedoria pode fazer para transformar a nossa vida. Então enquanto essa canção é cantada,
queria que você orasse. O que está te faltando? Será que é preparo? Será que é prudência? Será que é valorização de pessoas, de equipe? Será que é potencial, a busca pela excelência? O que está te faltando? O que pode compensar a fraqueza que você tem? Pede sabedoria e Deus vai te guiar. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Oh Senhor, nós te glorificamos, porque o seu amor é incomparável. Obrigado porque o Senhor sempre fala conosco. Oh Deus, às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos tão fracos, tão frágeis, tão débeis. Oh Deus, mas hoje nós aprendemos por meio da sua palavra que o Senhor nos deu compensações através de virtudes que podem ser construídas pela sabedoria. Ó Deus, nessa noite nós te fazemos um pedido, como está escrito na sua palavra. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos gratuitamente, não joga na cara. O Senhor não é aquele que joga nada na cara, muito pelo contrário. O Senhor nos ama, o Senhor nos abençoa. Pedimos perdão, pedimos misericórdia. Ó Deus, pedimos socorro, ajuda. Queremos hoje ressignificar a nossa vida. Queremos viver a sua maneira, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Entender que o Senhor colocou o potencial dentro de nós. O Senhor colocou em nós uma unção para fluir aonde muitos estão travando. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, ajuda-nos a nos preparar. Liberta-nos da preguiça. Tira da nossa vida toda a preguiça. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos preparar para aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Prepara-nos, ó Deus. Ó Deus, tira de nós a inconsequência, a imprudência.
Ajuda-nos a ser prudentes, ó Deus querido, a buscar a proteção, a valorizar a obediência, a colocar nossa casa na rocha, em nome de Jesus. É lógico que é muito mais fácil fazer uma casa de palha, é muito mais fácil viver uma falsa vida cristã, ou uma vida cristã mais ou menos, mas aqueles que vão vencer são aqueles que obedecem, são aqueles que fazem casas de tijolos, são aqueles que fazem casas na rocha. Ajuda-nos a valorizar a comunhão, a valorizar a união com os irmãos, ó Deus, porque juntos nós vamos fazer um estrago no inferno, juntos nós vamos mais longe, juntos nós podemos conquistar muito mais. É por isso que o Senhor nos uniu no mesmo Espírito. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, dentro do potencial que o Senhor nos deu, ajuda-nos a despertar o dom que há em nós. Oh Espírito Santo, revela para cada pessoa, que cada pessoa recebeu tudo que precisa para ser feliz, cada pessoa recebeu tudo que precisa para ser alguém grande na vida, alguém grande diante do Senhor. É claro, Senhor, que a grandeza do mundo, Senhor, é diferente da grandeza do céu, e nós queremos a grandeza do céu, nós queremos alegrar teu coração, nós queremos ser vistos pelo Senhor, ó Deus querido, como pessoas, ó Deus, importantes, pessoas, ó Deus, que glorificam o seu nome. Queremos compensar nossas fraquezas com virtudes advindas da sabedoria do Espírito Santo. Oh, enche-nos do Espírito Santo, Pai, enche-nos do Espírito Santo, Pai. Peça para Ele, peça pelo Espírito Santo, peça. Ele é a fonte de toda sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós nunca vamos estar adequados para receber sabedoria se a gente não tiver temor de Deus. Não dá para ficar brincando com Deus, desobedecendo a Deus e querer receber bênção, ser sábio, receber sabedoria de Deus. Não dá. Oh Deus, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria para vencer nossas fraquezas, para vencer nossas debilidades, para vencer nossas limitações. Nós queremos vencer aquilo que até hoje nos venceu. Quem sabe você tem um vício que está te vencendo há anos. Talvez o seu vício não é cigarro, talvez seu vício não é droga, não é bebida. Talvez o seu vício é pornografia. Talvez o seu vício é jogar tempo fora em coisas inúteis. Pastor, não consigo parar, eu fico horas e horas assistindo Netflix. Eu já tentei parar, parece que é a minha fraqueza. Eu perdi o controle. Qual que é o seu vício? Qual que é a sua fraqueza? Hoje a sabedoria de Deus vem sobre a tua vida para compensar essa fraqueza, e você vai adquirir virtudes para compensá-la. A Bíblia diz que os heróis da fé, da fraqueza, tiraram força. Eu profetizo isso na sua vida. Você é um herói, uma heroína da fé. Da fraqueza você vai tirar força. A Bíblia diz, diga ao fraco, forte sou. Profetiza isso na tua vida. Eu sou forte porque o Senhor me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Como você pode dizer que é fraco se a fonte de todo poder habita em ti? Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, Senhor. Levante a sua mão e adore.
forte aplauso ao Senhor e glorifique o nome dEle.